Bom, pessoal de todos os níveis, quero falar um pouquinho sobre Mikao Usui, que acho que é uma coisa que eu nunca falei aqui, e eu sei que vocês já conhecem um pouco da história, mas talvez alguém não conheça direitinho a fundo. Então, eu tentei aqui fazer um texto que pudesse explicar um pouco mais sobre Mikao Usui, né? Que eu falo Usui, tem gente que fala Usui, não importa, né? Mas é Mikao Usui. Usui nasceu em 1865 no Japão. E o mestre Uzui, ele viveu num momento histórico do Japão muito importante e muito difícil, apesar do Japão estar naquele momento numa expansão industrial muito forte, também havia uma expansão territorial que causava muitas dificuldades e conflitos com os países vizinhos ao Japão. E Mikao Uzui, ele era um grande e próspero empresário industrial nesse período, e ele também passava muito tempo nos monges e nos templos budistas, né? Ele era muito curioso, muito estudioso em relação à espiritualidade, e a grande busca e indagação do Mikao era a questão, tudo que envolvia aos mistérios das doenças e cura, né? Aos mistérios da vida, aos mistérios da doença, por que existiam as doenças e a cura para isso. Ele sempre foi um homem muito voltado ao querer saber curiosamente as coisas e querer realmente usar essas coisas para o benefício do seu povo, né? Ele era um homem muito altruísta. Então, em 1914, ele decidiu largar todos os negócios dele para viver esse propósito de vida e esse grande ensinamento de cura que ele trouxe para nós. O mestre Uzui, ele buscava as respostas de como curar, inclusive nas escrituras sagradas, os ensinamentos de Jesus. Ele buscou muito isso. Mas ele não conseguiu ali encontrar a forma de curar. Ele sabia que havia os milagres, haviam as curas, mas não entendia como que aquilo acontecia. Então ele teve um dia um insight, inclusive de um dos monges budistas que ele conhecia, dele buscar essas respostas no universo. Então o que ele fez? Ele foi jejuar e foi fazer meditação durante o período de 21 dias. Por isso a gente faz os 21 dias aqui, é mais ou menos um pouco uma imitação desse momento de março de 1922, onde o Uzui foi ao Monte Karuna, ai meu Deus, é que eu tô com Karuna na cabeça, Monte Kurana, e lá ele ficou por 21 dias meditando, jejuando. E num desses 21 dias, ele teve um insight e recebeu a revelação de todos os símbolos do reiki e tudo que fosse necessário para que o reiki pudesse se restabelecer no nosso planeta Terra. Por que eu falo restabelecer? Porque existe uma suspeita de que os ensinamentos do reiki no passado, antes de Uzui, tinham sido queimados pela igreja, as igrejas passaram e religiões do passado. Porque uma pessoa saudável, uma pessoa bem física, mental, espiritual, dificilmente vai ficar na igreja, né? Normalmente ela deixaria as igrejas vazias, as igrejas não teriam hoje o poder que tem se não fosse essa questão das pessoas estarem doentes. Apesar de não estar ligado a nenhuma religião, o reiki nos aproxima, sim, de nós mesmos, da nossa essência, porque ele nos liberta das nossas ilusões de que nós temos que sofrer e ter doenças, né? Então, o Zui, ele foi, nesse momento que ele descobriu que o reiki foi revelado a ele foi para o seu povo, o povo mais pobre, mais miserável, que mais precisava de cura, e foi lá e começou a fazer as curas às pessoas. Quando ele descobriu que, apesar de ter curado as doenças voltavam, levando ao conhecimento de que as pessoas deviam querer se curar, querer se melhorar, e que ele mesmo em si não poderia, pelo querer dele, curar ninguém. Então ele entendeu que se não for assim, o que provocou a doença vai trazer a doença novamente, enquanto a pessoa não estiver ali realmente olhando para essa doença e querendo essa cura, a pessoa em si, né?
Então, ele fez os 5 princípios. Quando ele viu que tudo estava acontecendo, foi aí que ele criou os 5 princípios do Reiki, com uma esperança a mais para que a humanidade saísse dessa inconsciência coletiva que nós vivemos até hoje. Por isso, o Reiki ele é muitas vezes abatido. Hoje, nem tanto mais, por causa da divulgação da internet e da força que os mestres de Reiki estão tendo no mundo inteiro. Hoje, o Reiki ele já se encontra dentro da medicina, juntamente complementando a medicina tradicional, inclusive sendo uma técnica eles consideram técnica de cura, uma terapia bioenergética auxiliar, complementar a medicina tradicional, e já existe nos melhores, maiores hospitais do mundo inteiro, inclusive no Albert Einstein, aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, salas de Reiki, e muita gente hoje já trabalha no SUS como reikiano. Só vejo assim, de uma forma muito positiva tudo isso, tudo bem, mas ainda vejo aí também uma forma de manipulação da própria indústria farmacêutica e mundial de medicina, de tratamento de doenças, quando a gente deveria tratar a causa da doença, não a doença em si. Isso é um comentário meu aqui, a nossa vida deveria estar baseada na prevenção, no ensinamento à prevenção da doença e não a cura do que já está instalado. E isso não é interessante porque aí se acabaria com grandes cartéis de manipulação de medicamentos, de médicos, medicina tradicional. Isso com certeza deixaria o homem saudável. Se ele tivesse a consciência de tudo que faz mal a ele, que a gente é uma energia, a cura quântica, a física quântica está aí há mais de 200 anos, muito pouco divulgado o trabalho, hoje até um pouco mais, mas em relação ao trabalho que se faz há mais de 200 anos comprovado, a gente ainda tem muita dificuldade em explicar para uma pessoa leiga, totalmente leiga, que nunca teve contato com energia, que nunca olhou dessa forma, que você é um ser energético, que você é um ser que os seus sentimentos e emoções fazem parte do teu campo energético eletromagnético, e eletromagnético quer dizer magnetismo, e magnetismo puxa. Você é um imã de emoções que você entrega para o universo e você capta ali, então, as emoções que você está vibrando. Mas é muito difícil explicar isso para uma pessoa leiga, ou uma senhorinha católica, totalmente fervorosa e religiosa demais, tapada pela visão da Matrix, que são os grandes movimentos mundiais para que se mantenha o homem preso nessa inconsciência coletiva, não despertado, e o Reiki vem trazer esse despertar e assusta bastante. Então eu vejo uma forma bem confortável se colocar o Reiki dentro dos hospitais, meio que para dizer, não, tudo bem, vocês têm os espacinhos de vocês. Quando, na verdade, o espaço do Reiki deveria ser em todos os lares e todas as pessoas deveriam ter esse conhecimento. Por isso, eu, quando me formei reikiana e quando eu comecei a ter o contato com o Reiki, que ele fez milagres em minha vida, porque realmente eu quis que esses milagres acontecessem, realmente eu quis enxergar em mim as coisas que eu precisava mudar na minha vida, isso me fez tão bem, como talvez deve ter sido assim para o Mikau. Ele resolveu, então, colocar isso para fora e ensinar as pessoas. Então, sempre tive em mente querer esse ensinamento para vocês, para que vocês também tenham esse benefício, e penso sempre, quanto mais reikianos eu puder formar até o fim da minha vida, eu vou estar formando. Quanto mais eu puder falar do Reiki para alguém de uma forma que seja sábia, por isso eu já ensinei para vocês a forma através de um áudio que eu mandei, melhor para nós, gente. Nosso trabalho como reikianos é de estar falando sobre o Reiki da forma mais simples possível para que as pessoas venham conhecer. Né? Venham conhecer e despertem aí, que a gente possa estar, de repente, fazendo um trabalho de despertar mundial, né? Nesse trabalho do Reiki, do reikiano. Porque muito ouvi dizer, para mim mesmo, que saí de uma igreja evangélica, onde eu tenho hoje ainda, inclusive, mantenho as amizades que deixei lá, porque esse é um comportamento meu. Já fui chamada de macumbeira. Nossa, Valéria, você virou macumbeira, né? Passe espírita, né? Então, eu demorei muito a introduzir na mente do meu pastor o que é o Reiki. Hoje, ele, inclusive, já recebe Reiki de mim. Então, bora lá, gente, bora lá aprender um pouquinho mais. Então,
audioaula sobre Mikao Usui, um pouquinho dos princípios, um pouquinho do meu pensamento sobre o que é o Reiki a nível de doenças, né?